voltando então. Vamos discutir o que é a resistência, esse elemento que tem esse símbolo aí desenhado na tela, esse zigue-zague. Isso é o símbolo de uma resistência elétrica. A resistência é um componente que causa dificuldade, que impõe uma certa dificuldade à passagem da corrente elétrica, que é o fluxo de elétrons que está passando pelo meu fio. Toda vez que um componente faz oposição, dificulta a passagem desses elétrons, ele está causando uma resistência elétrica no meu circuito, né? De novo, tá virando do avesso sem eu mandar. O que é uma resistência? O componente eletrônico resistência é essa coisinha que vocês estão vendo. Quem já viu um televisor, algum equipamento eletrônico desmontado, já deve ter visto uma pecinha parecida com essa aí soldada na placa de circuito do componente eletrônico que estava olhando. Isso aí é uma resistente, é um resistorzinho. Essas barrinhas coloridas que vocês estão vendo no resistorzinho aí indicam, é um código de cores para dizer qual é a unidade, quanto de resistência tem esses resistores, né? Vai ter uma aula em que eu vou ensinar como é que você lê esse código de cores aí de um resistorzinho. Que às vezes um outro aluno pode querer tentar montar um circuitinho simples, é uma coisa legal. Bom, quando a corrente elétrica passa por uma resistência e essa resistência dificulta a passagem desses elétrons, essa energia perdida acaba se transformando na forma de calor. Então toda a resistência elétrica esquenta. O chuveiro esquenta, o ferro de passar esquenta, mesmo equipamentos eletrônicos, como por exemplo um televisor, quando você liga ele acaba esquentando ao longo do tempo. Uma lâmpada também esquenta, todo o equipamento eletrônico que possui resistência acaba convertendo uma parcela dessa energia na forma de calor, né? Na verdade, não é só a própria resistência que faz essa transformação. Todo fio, na prática, também faz isso. O fio, que é feito de metal, embora ele tenha elétrons livres, né, ele é um bom condutor de eletricidade, ele acaba fazendo resistência à passagem dos elétrons por ele mesmo. Não existe um fio que seja completamente perfeito, ideal, capaz de deixar passar os elétrons sem que haja uma perda aí na forma de calor, tá? As meninas em geral sabem disso, né? Porque quando elas vão secar o cabelo, fica muito tempo secando o cabelo com o secador de cabelo, na hora de desligar o secador da tomada, descobre que o fio do secador, ele, em geral, tá quente, né? Esse efeito que faz com que a fiação e os componentes façam com que haja uma perda de energia na forma de calor, é chamado de efeito Joule, ok? Muito bem. A resistência ela é calculável pela lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? A lei de Ohm é isso aí que vocês estão vendo. Resistência é a tensão dividido pela corrente que passa pelo fio. Bom, tensão é dado em volt, corrente é dado em ampere. As duas unidades de medida, volt por ampere, são chamadas de ohm. E tem por símbolo este ômega que vocês estão vendo aí, ó. O ômega, sim, igual dos jogos, isso, igual do Dark Side, tudo. Ômega, exatamente. A última letra do alfabeto grego. Ela representa a resistência. Então, toda resistência tem um tanto de ohms. 10 ohms, 20 ohms, meio ohm. Isso é a unidade de medida da resistência elétrica de um determinado componente, de um fio, um circuito, um aparelho. Ok? A lei de Ohm, que eu escrevi agora há pouco, normalmente ela é descrita mais nesse formato, né? Mas se você pegar e pegar o i que está aqui multiplicando e passar para o outro lado dividindo, você vai ver que está igual ao que eu tinha escrito aí anteriormente.
Quando eu era aluno do colégio, normalmente a gente aprendia a lei de Ohm dentro deste triângulo aqui que vocês estão vendo. Era o triângulo de Ohm, né? Como é que funciona? Se eu quero saber a tensão é a resistência vezes a corrente. Se eu quero saber a corrente, bom, a corrente é a tensão dividido pela resistência. Se eu quero saber a resistência, ops, volta. Se eu quero saber a resistência, é a tensão dividido pela corrente elétrica. Então, isolando uma das incógnitas, você sabe a outra. Aqui tiver em cima é o numerador, tiver embaixo o denominador. Se tiver uma do lado da outra, é porque elas estão se multiplicando. Simples assim. É a lei de Ohm, né? Bom, então, já vimos que corrente elétrica é dada em ampere. Já vimos que a tensão é dada em volts. E já vimos que a resistência é dada em ohms. Então, eu já tenho condição de fazer um exercíciozinho simples para a gente observar como funciona a lei de Ohm. Estava olhando o horário, tá? Quanto tempo tem de vídeo. Vamos para um primeiro exemplo, um exercício exemplo. Bem simples. Vou deixar para ir dificultando essas questões bem lentamente nos próximos vídeos, porque não dá para sentir como é que vocês estão, porque é uma aula à distância, então eu vou bem devagarzinho, tá? Então é um circuitinho bem simples, só tem uma pilha. Essa pilha é uma pilha de 12 volts, e aí eu conecto alguma coisa nesse circuitinho, uma resistênciazinha elétrica, alguma coisa, de 2 ohms de resistência, certo? Bom, o que eu quero saber? Primeiro eu quero saber, e a única coisa que tá, qual é a corrente elétrica que passa pelo resistor? Ou seja, quantos amperes de corrente elétrica está passando por aqui nessa resistência? Bom, uma coisa que eu já sei é a direção da corrente elétrica. Eu sei que ela vai do polo positivo para o negativo, então ela vai ficar aqui, dando voltinhas aqui até chegar aqui. Essa é a direção da minha corrente elétrica, certo? Para calcular a intensidade da corrente elétrica, eu vou ter que usar a lei de Ohm. A lei de Ohm é a tensão é igual a resistência dividido... Perdão, a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. O que eu tenho do exercício? Eu tenho a tensão, que é 12 volts, e eu tenho a resistência, que é 2 ohms. Bom, assim até conta bem besta, né? É só pensar que 100 vezes 2 vai dar 12, né? Bom, é óbvio que é 6. Então, eu sei que a corrente que está passando por este fiozinho aí é de 6 ampere. Normalmente as pessoas não têm noção de quanto é 6 ampere muito, 6 ampere pouco. Mais para frente a gente vai discutir essa questão de quanto é muito, quanto é pouco em amperagem, tá? É que ninguém sabe, eu imagino que vocês não sabem quantos amperes, por exemplo, são necessários para matar, por exemplo, uma pessoa eletrocutada, tá? Por enquanto é tudo muito hipotético, eu só estou mostrando como se usa a lei de Ohm para calcular a corrente elétrica, ok? Então, nesse meu circuitinho aí, está correndo 6 amperes de corrente elétrica pelo fio. Segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu troquei o símbolo. Olha que doido. Por que eu troquei o símbolo? Só para dar uma variada. Isso aqui é o símbolo de uma lâmpada. É o símbolo de uma lâmpadazinha. Então, eu estou imaginando aqui que eu peguei uma bateria, uma pilha, uma fonte de energia e conectei numa lâmpadazinha. Não sei se é uma lâmpada incandescente, fluorescente, se é um LED. Provavelmente é um LED, porque eu estou conectando uma pilha, né? O LED é mais fácil de conectar em pilhas, que eles acendem facinho. Bom, e a minha pilhazinha tem uma voltagem de 20 volts. Em geral, as pilhas, as baterias, vem escrito do lado delas quanto de tensão elas fornecem, né? A corrente elétrica não dá para saber, né? Não daria, mas até dá. Existe um equipamento eletrônico chamado amperímetro, que quando você conecta, liga ele no fio, ele te diz quanto de corrente elétrica está passando por esse fio. O símbolo de um amperímetro é isso aí, é uma bolinha com A dentro. Existem dois aparelhos que, em geral, quem mexe com eletrônica usa. O voltímetro e o amperímetro. Então, esse é o símbolo de amperímetro. Imagina que eu encostei um amperímetro ali, liguei o amperímetro ali no fio,
E aí esse meu amperímetro que eu comprei e obtive, ele me diz que está passando meio ampere pelo fio. Olha, então eu sei quanto de tensão tem minha pilha, eu sei quanto de corrente elétrica passa pelo fio. O que eu não sei é qual é a resistência da lâmpadazinha, essa minha lâmpadazinha de LED. Quanto de resistência em ohms será que essa lâmpadazinha tem? Bom, eu vou lá e recorro à lei de Ohm de novo. Bom, o que eu sei do exercício? Eu sei que a tensão da pilha é de 20 volts. Eu sei que a corrente elétrica que passa pelo fio é de meio ampere. Então eu tenho a corrente, eu tenho a tensão. Pego esses meio ampere de corrente elétrica, passo para o outro lado dividindo, vai ficar 20 dividido por meio. 20 dividido por meio vai dar 40, né? Todo mundo sabe, dividiu pela metade dá o dobro. Portanto, tem 40 ohms de resistência essa minha pequena lâmpadazinha. Ok? 40 ohms de resistência, então tem a lâmpadazinha. Bem, 2 exercícios simples para vocês já começarem a treinar como manipular a lei de Ohm, tá? Vou colocar aqui alguns exercícios para a gente tentar exercitar aí o que a gente viu. Em caso de dúvida, por favor, poste tua dúvida junto com o vídeo. Meu gato miando no fundo. Posta tua dúvida junto com o vídeo para eu poder ou gerar aulas de videoconferência para a gente sanar as dúvidas ou gerar outros vídeos também sobre essas mesmas dúvidas, ok? Até, meu povo!